Você já teve aquela sensação de que não estava sozinho, mesmo quando tudo dizia o contrário? Sabe aquele momento em que o silêncio é tão profundo que chega a gritar e a escuridão parece te engolir por dentro? Pois é, foi numa dessas noites que algo aconteceu comigo. Algo que até hoje eu não consigo explicar com palavras, mas que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. A fé e a presença de Nossa Senhora Aparecida no meu caminho. Era noite, daquelas bem fechadas, sem lua, sem estrela, sem nada. Só eu, meu caminhão, uma estrada deserta e uma tempestade que parecia saída de filme. A chuva caía com tanta força que eu mal enxergava um palmo à frente do para-brisa. O limpador de vidro já não dava conta. E a cada curva, o coração batia mais forte, como se avisasse: cuidado, algo está por vir. E estava mesmo, mas não era o que eu esperava. Naquele trecho esquecido do mundo, sem sinal de celular, sem luz, sem alma viva por perto, um medo começou a se espalhar dentro de mim. O tipo de medo que só quem já encarou a estrada sozinho, com a vida por um fio, consegue entender. E foi ali, no meio daquele caos, que eu senti uma presença. Não vi ninguém, não ouvi nada. Mas o ar mudou. O clima dentro da boleia ficou leve, um perfume suave, que me fez lembrar as flores do santuário de Aparecida. Invadiu o caminhão. Cairo Douche, sereno, que trouxe com ele uma paz inexplicável. Você já passou por isso? De sentir que tem alguém ali com você, mesmo quando não dá pra ver. Pode parecer loucura pra quem nunca viveu, mas eu juro, era como se uma mãe tivesse se sentado ao meu lado. Não qualquer mãe, menos a mãe, Nossa Senhora Aparecida. Aquela que tantos de nós caminhoneiros confiamos nossas rotas, nossos perigos, nossos retornos. Naquele instante, em meio à tempestade, a solidão sumiu. O pânico também. Eu continuei dirigindo, mas agora era diferente. Era como se minhas mãos estivessem mais firmes, o caminho mais claro, o medo mais longe. A presença dela me envolvia por completo, e eu sabia, no fundo da alma, que algo divino estava acontecendo ali. Não era só chuva, não era só estrada. Era fé em movimento. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Essa não é só uma história de estrada, é um testemunho real de proteção, de amor materno, de fé viva que entra na boleia do caminhão quando a gente mais precisa. E se você já sentiu medo, se já se viu sem saída, ou se já pediu a intercessão de Maria em um momento difícil, talvez essa história seja também um espelho da sua. Então, prepara o coração, porque o que aconteceu depois daquele perfume de rosas ainda hoje me emociona só de lembrar, porque quando eu digo que senti Nossa Senhora ali comigo, não é força de expressão. É como se o medo tivesse sido afastado pela mão dela, como se aquela presença invisível tivesse tomado conta da boleia e me envolvido num abraço que nenhuma chuva, por mais forte que fosse, conseguiria atravessar. E olha, não era só uma sensação bonita, menos era real. Real como o som da água batendo no teto, como o barulho do motor tentando seguir em frente. Real como a fé que começa tímida e de repente vira abrigo. E é por isso que eu preciso te perguntar: você já viveu algo assim? Um momento em que tudo parecia perdido, mas uma força maior te segurou firme e disse, no silêncio: eu estou aqui. Se alguma lembrança veio agora à sua mente, não guarda só pra você não. Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo e com todo mundo que passa por aqui, menos aquele instante que você sabe que não foi obra do acaso. Ou quando a gente abre o coração e conta o que viveu, isso fortalece a fé de quem está do outro lado da tela, precisando de uma palavra de esperança. E olha, se esse tipo de história toca o seu coração do jeito que tocou o meu quando vivi essa noite, curte esse vídeo. É só um clique, mas pra mim significa muito. Mostra que esse conteúdo faz sentido, que vale a pena continuar trazendo relatos reais, carregados de fé e da presença de Nossa Senhora no nosso dia a dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. David, porque isso aqui não é só um canal. É um espaço para a gente se encontrar, dividir testemunhos, se fortalecer na caminhada e, acima de tudo, lembrar que mesmo nas estradas mais difíceis a gente nunca está sozinho. Sua inscrição ajuda a mensagem ir mais longe, alcançar outros corações machucados que talvez estejam precisando exatamente dessa palavra
Agora respira fundo comigo, porque o que aconteceu nos minutos seguintes, aquela presença na boleia, foi ainda mais marcante. Meu nome é João Carlos, mas na estrada quase todo mundo me chama de Joãozinho da Fé. Já são mais de 20 anos no trecho, cruzando esse Brasil de ponta a ponta com meu caminhão. Conheço curva por curva de algumas rodovias como se fossem linhas da palma da minha mão. Já enfrentei pane mecânica no meio do nada, assalto, solidão, saudade de casa e muito, mas muito silêncio de madrugada. Mas olha, nada me marcou tanto quanto aquela noite. Não sou de contar vantagem, nem de inventar história para parecer bonito. Quem me conhece sabe, sempre fui pé no chão, trabalhador, daqueles que rezam baixo, mas confiam alto. E é por isso que, quando digo que algo sobrenatural aconteceu naquela viagem, é porque foi real. Era uma entrega simples, como tantas outras. Mas o tempo virou de um jeito, e de repente, o céu despencou. Era como se o mundo estivesse desabando por cima da minha boleia. O limpador mal dava conta. O rádio já tinha perdido o sinal. E o GP, nada. Eu tava sozinho, naquela imensidão. Molhada, tentando manter o controle do caminhão enquanto o coração disparava feito tambor de escola de samba. E foi ali naquela mistura de medo, tensão e incerteza que eu senti o ar mudar dentro da cabine. Não tô falando de vento não, era uma presença invisível aos olhos, mas inegável ao coração. Primeiro veio um cheiro de rosas, forte e suave ao mesmo tempo. Depois aquela sensação estranha de que tinha alguém comigo. E não era qualquer um. A presença carregava algo que me lembrava acolhimento, proteção, algo maternal. Eu não precisei ver, eu só soube. Nossa Senhora Aparecida estava ali. Engraçado. Como em momentos assim a gente entende o que palavras não conseguem explicar. Não foi visão, não foi sonho, foi presença. E de repente, o medo se foi. Como se aquela presença tivesse assumido o controle invisível da situação. Me senti pequeno, mas seguro, frágil, mas protegido. Não existe outra palavra. Foi uma transformação, porque quando a gente percebe que não está sozinho, até a tempestade muda de significado. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque não se trata só de um milagre silencioso. É sobre mentalidade, sobre como a gente vive a jornada da vida, sobre decisões que a gente toma, confiando ou não numa força maior que nos guia nos bastidores. Porque a estrada pode ser longa, mas quando a fé dirige junto, o caminho muda. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Se você já viveu algo que mudou sua forma de ver as coisas, aquela viagem começou como tantas outras, side patio, de carga no fim da tarde, com o tanque cheio e o coração tranquilo. O destino era o interior do Paraná, uma entrega que eu já tinha feito outras vezes. Estrada conhecida, tragato direto. Nada indicava que aquela noite seria diferente. O céu estava limpo, o ar fresco. E a voz do locutor da rádio Rame me fazia companhia, enquanto os últimos raios de sol iam embora, devagarinho, tingindo tudo com aquele laranja bonito que a gente só vê na estrada. Mas, mesmo com tudo aparentemente em ordem, tinha um negócio estranho dentro de mim. Não era medo, nem ansiedade. Era como um aviso silencioso, um pressentimento daqueles que a gente não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Jay sentiu como se algo nos bastidores estivesse se movendo, preparando uma mudança que a gente ainda não entende, mas que já começa a tocar a alma. Segui viagem. A noite caiu de vez quando entrei num trecho mais isolado da rodovia. Sem cidade por perto, sem iluminação, só o farol do caminhão cortando o escuro como um facho de esperança. E foi aí que o silêncio começou a pesar. Não aquele silêncio, de paz, mas o tipo de silêncio que parece conversar com os nossos pensamentos mais escondidos. A gente começa a lembrar de coisas antigas, de decisões que tomou, de palavras que disse ou deixou de dizer. A estrada tem disso. Ela da gente tudo o que tá guardado lá no fundo. Foi nesse trecho que comecei a sentir uma certa inquietação. Nada de errado com o caminhão, mas era como se o ar estivesse mais denso, a noite mais fechada, como se a escuridão estivesse se aproximando aos poucos, sem pressa. Eu já dirigi em muita condição ruim, mas naquela noite havia algo além do físico. Era como se existisse uma verdade oculta prestes a se revelar, algo que escapava dos meus sentidos, mas não do meu espírito.
E sabe, às vezes a gente acha que a jornada é só chegar ao destino, mas tem viagens que servem para nos mostrar quem a gente é, quando tudo em volta some e só sobra a gente, o volante e a fé. Essa era uma dessas. A impressão de que eu estava sendo observado não me deixava, não no sentido ruim, mas como se alguém estivesse ali me acompanhando, me avaliando, me preparando, e quanto mais a estrada se estendia, mais a sensação crescia. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria a forma como eu olhava não só para minha profissão, mas para minha vida inteira. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem momentos em que a estrada externa se mistura com a estrada interna, aquela que a gente percorre por dentro, em silêncio, e é nesse ponto que as revelações começam a surgir, mudando completamente o rumo da nossa mentalidade. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se você também já sentiu esse tipo de presença sutil, que parece preparar a alma para algo maior. Do nada, o céu desabou. Aquele barulho abafado que vinha de longe se transformou num trovão tão alto que pareceu tremer a boleia inteira. A chuva veio de uma vez pesada, grossa, violenta. As gotas batiam no para-brisa como se quisessem atravessar o vidro. Liguei o limpador no máximo, mas ele mal dava conta de empurrar aquela cortina d'água para fora do meu campo de visão. A estrada sumiu diante dos meus olhos, como se tivesse sido engolida pela escuridão. O farol do caminhão virava uma lanterna fraca no meio daquela tempestade. E por um instante, o medo que eu tentava esconder atrás da experiência começou a tomar conta. A direção parecia mais leve do que devia. O vento jogava de lado e eu sabia que bastava uma distração. Uma curva errada, um buraco invisível, para tudo virar tragédia. E eu ali sozinho, com quilômetros pela frente, sem sinal de ajuda. Não tinha ninguém vindo atrás, nenhum carro cruzando na outra pista. Só o barulho da chuva, o ronco do motor e o som do meu próprio coração. Disparado. Você sabe o que é sentir que se algo acontecer ali, ninguém vai saber, ninguém vai ouvir? Aquela sensação de insignificância no meio de um mundo enorme, sem controle, sem rota de fuga. É como estar frente a frente com uma força maior, uma prova silenciosa de que a gente não manda em nada. E, mesmo com anos de estrada, aquilo me desmontou por dentro. Comecei a rezar em pensamento, quase num sussurro. Não era uma reza decorada, daquelas bonitas. Era coisa de alma, do tipo que sai na urgência, no clamor de quem sabe que só um milagre resolve. Eu não conseguia parar de olhar para o retrovisor, como se algo fosse aparecer. A mente da gente prega peças quando o medo toma o volante. Lembrei de promessas antigas, de orações esquecidas, de coisas que deixei para depois. É curioso como, nesses momentos de aperto, tudo vem à tona. Nossos erros, nossos pedidos mal feitos, as escolhas que a gente fez achando que dava conta sozinho. E ali, naquela cabine, fria, apertada e mergulhada num silêncio que só a tempestade quebrava, eu me senti pequeno. Pela primeira vez em muito tempo, realmente pequeno. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque tem situações que não vêm para nos destruir, mas para revelar quem realmente somos quando o mundo tira as garantias, quando a segurança desaparece. E tudo que nos resta é confiar. Confiar em algo maior, em alguém que guia, mesmo sem ser visto. Confiar que existe um propósito até mesmo no caos. Comenta aí, senti essa tensão na alma? Se você já viveu um momento em que tudo parecia fora de controle, mas mesmo assim, algo dentro de você se manteve firme. Eu não via nada. Batia como pedra no para-brisa. O limpador já era só um enfeite. E o caminhão parecia uma casca de nós, no meio de um mar revolto. Cada rajada de vento era um teste. Cada curva escondida atrás da escuridão era uma ameaça silenciosa. O coração batia forte, e não era só pelo medo de um acidente. Era a sensação de estar à beira de algo que eu não compreendia. A estrada, que sempre foi minha companheira, naquela hora parecia uma inimiga desconhecida. E foi aí que, com a mão trêmula no volante e a outra grudada no peito, eu rezei. Não alto, não bonito, mas com a alma. Nossa Senhora, se eu sair dessa é só por sua mão. Eu entrego, me ajuda. Naquele instante, eu não era caminhoneiro, não era adulto, não era forte. Eu era só um filho gritando por socorro.
E nesse grito silencioso, nessa entrega sincera, algo mudou. Não do lado de fora, porque a tempestade continuava firme, mas por dentro, algo como um fio de luz acendeu no meio da confusão. Não resolveu tudo, mas segurou minha mente no lugar. E foi aí que eu percebi: tem orações que não precisam ser longas, basta que sejam verdadeiras. Ali, naquela boleia, aconteceu uma virada invisível, uma decisão interna que começou a transformar a minha forma de viver a fé. A gente costuma achar que oração é obrigação, que tem que vir pronta, com palavras certas. Mas, naquele momento, entendi que orar é se abrir, é reconhecer os limites, é baixar a guarda, é permitir que o céu entre, mesmo quando tudo em volta está desabando. Minha oração não foi bonita, mas foi entregue. Não foi completa, mas foi real. E esse é o tipo de conversa que Deus escuta. É aí que começa a mudança de mentalidade. Quando a gente entende que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E não pense que tudo se acalmou de repente. A tempestade não parou. A estrada continuava escura, mas alguma coisa dentro de mim se alinhou. A dúvida deu espaço para confiança. O medo virou vigilância, e o desespero foi sendo substituído por uma força estranha, que não era minha. Uma força que me lembrava que eu não estava ali por acaso, e que cada viagem, por mais perigosa, faz parte de uma jornada maior, uma jornada de transformação. Porque no fim das contas, é nos bastidores das nossas lutas que os milagres mais profundos começam a se revelar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta por trás desses momentos de oração intensa. Não é só sobre pedir socorro, é sobre o impacto que isso tem no nosso interior, sobre as decisões que tomamos depois, e sobre o tipo de pessoa que a gente escolhe ser quando a tempestade passa. Comenta aí, isso faz sentido pra mim? Se você já fez uma oração assim simples, crua, mas cheia de fé, e foi então que tudo mudou. Mas não do lado de fora. A chuva ainda caía pesada, a pista continuava perigosa, e o motor do caminhão seguia firme, tentando vencer cada curva da escuridão. Só que, dentro da boleia, algo diferente aconteceu. Veio um cheiro suave, mas inconfundível. Perfume, de rosa, doce e sereno, que não vinha de nada que estivesse ali por perto. Não era amaciante de roupa, nem desinfetante, nem coisa do caminhão. Era outro tipo de cheiro, um que parecia carregar memória, sentimento e fé na mesma hora. Um calor leve percorreu meu corpo. Não um calor físico, como o de um aquecedor. Era uma sensação de aconchego, de proteção. Como se alguém tivesse colocado um cobertor invisível sobre os meus ombros. A tensão foi saindo devagar, como quem não quer incomodar. O coração, que antes batia no desespero, começou a se aquietar. A mente clareou. E aí, veio a certeza. Eu não estava mais sozinho naquela boleia. Não vi nada, não ouvi voz alguma, mas havia uma presença clara, serena, forte, uma presença que só pode ser explicada por quem já sentiu. E eu senti. Nossa Senhora estava ali. Era como se Maria tivesse sentado no banco do passageiro e me dito, sem palavras: calma, eu estou aqui. A partir desse momento, tudo continuou igual por fora, mas absolutamente diferente por dentro. A direção parecia mais firme nas minhas mãos. A estrada, embora ainda escura, não parecia mais ameaçadora. Eu sabia que tinha uma intercessora comigo. Alguém que conhecia meu medo, minha fragilidade, e ainda assim, escolheu me acompanhar. É nessas horas que a gente entende que fé não é só o que se diz, é o que se vive quando ninguém mais está vendo. É quando a presença espiritual se torna mais real do que qualquer coisa física. Isso não tem lógica, mas tem verdade. E a verdade tem impacto, porque muda a forma como a gente encara a jornada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa presença que parecia silenciosa, na verdade estava revelando uma força escondida dentro de mim. Uma força que até aquele momento eu nem sabia que tinha. Era mais do que proteção. Era um chamado, um sinal de que havia algo maior por trás daquela viagem, por trás daquele momento e até por trás do medo. Comenta aí. Eu já senti essa presença. Se algum instante da sua vida você também percebeu que não estava só menos, mesmo quando tudo dizia o contrário.
naquele momento. Eu não precisava de prova alguma. Não precisava ver uma imagem, ouvir uma voz, nem presenciar algo fora do comum. O que aconteceu ali foi um milagre diferente, mais profundo, mais silencioso. Era um milagre de presença, um milagre que não gritava, mas abraçava. Não event para impressionar, mas para transformar. E transformou. Porque, mesmo sem ninguém fisicamente ao meu lado, eu sabia menos com uma certeza que só a fé consegue dar, que Nossa Senhora Aparecida estava comigo. Era como se o ar ao meu redor tivesse mudado de densidade. A dor da solidão, que antes esmagava o peito, sumiu. O medo, que ameaçava paralisar minhas mãos no volante, se dissolveu. E tudo isso não porque o perigo passou, mas porque, dentro de mim, algo despertou. Uma confiança nova. Amand, que ia além da razão, não era uma experiência externa. Era uma revelação interna. A certeza de que Maria, minha mãe e protetora, estava naquela boleia, cuidando de mim, e isso por si só já é o maior dos milagres. A gente espera o extraordinário, mas Deus trabalha no detalhe, enquanto o mundo busca sinais grandiosos. O céu age no íntimo, na maneira como o coração desacelera, na forma como a paz chega de mansinho e se instala, no impacto que isso causa na nossa forma de enxergar a vida. Depois daquela noite, tudo mudou. E não foi porque a tempestade parou, foi porque eu descobri que mesmo no meio dela, eu era sustentado, guiado a calrido. Tem coisa que só se entende quando se vive, e eu vivi. A boleia, antes apertada e sufocante, se tornou um lugar de encontro. Ali, entre o volante e o banco do passageiro, aconteceu algo que palavras não dão conta de explicar. Uma espécie de despertar. A consciência de que por trás das batalhas do dia a dia, há um cuidado constante vindo do alto. E que Nossa Senhora Aparecida não é uma figura distante numa parede de igreja. Ela é presença, é proteção real, é amor de mãe que se manifesta do jeito mais puro, sem precisar aparecer, mas fazendo a diferença no fundo da alma. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente passa por uma experiência assim, não volta a ser quem era. Algo muda, a forma de ver os desafios, as decisões que se tomam, a maneira como se encara a própria jornada. E é nesse ponto que mora a revelação mais forte. Às vezes, o verdadeiro milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Comenta aí, eu acredito nesse tipo de milagre. Se você também já sentiu que a presença de Deus ou de Maria mudou tudo menos mesmo que ninguém ao redor tenha percebido, a chuva não parou. MASEU Parade Dream. O medo saiu. A estrada ficou mais clara. E quando percebi, até INH é passado, peio era trecho, sabe o que me impressiona? Não foi o fato da tempestade continuar, foi o fato de eu continuar também. Algo dentro de mim tinha sido rearranjado. Era como se de repente eu tivesse reencontrado uma força que nem sabia que existia. E não era só coragem, era aquela presença que me envolveu na boleia não mudou o que estava fora, mas mudou completamente o que estava dentro. E é isso que transforma tudo, porque quando a mente acalma, o coração encontra espaço para recomeçar. E foi isso que Maria fez ali comigo. Ela me devolveu a clareza, a sobriedade, a paz. Tem momentos da vida em que o que a gente mais precisa não é que a dor desapareça, mas que alguém nos ajude a atravessá-la. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela noite não foi só uma travessia física por uma estrada difícil. Foi uma travessia interior. Eu saí do lugar da confusão para o da confiança, da inquietação para o entendimento. E nem foi com palavras, foi com presença, aquele tipo de amor que não precisa falar nada, porque você sente que está sendo carregado. É curioso como a gente só percebe certas verdades no meio do caos. É como se as tempestades revelassem coisas que o céu limpo esconde. A presença de Maria me ensinou isso. Que o cuidado de Deus se manifesta, muitas vezes, nos bastidores. Nas escolhas que você faz sem perceber que está sendo guiado, nos pensamentos que mudam de rumo, na calma que invade quando tudo ao redor ainda parece desmoronar. Esse é o tipo de transformação que o mundo lá fora não entende, mas que muda completamente a jornada. A verdade oculta por trás daquele momento foi essa. Eu não fui poupado da estrada difícil, mas fui sustentado por algo maior do que eu.
E quando a gente experimenta isso, as decisões mudam, a visão muda, até a forma de agradecer muda. Você começa a enxergar propósito onde antes só via dor. Descobre que não estava sozinho. E isso vira um marco, uma virada silenciosa, mas definitiva. Um ponto de não retorno. Porque depois que você sente o céu tocar a sua alma, não tem mais como viver da mesma forma. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se você já sentiu que alguma coisa mudou dentro de você, mesmo que por fora nada parecesse diferente. Desde aquele dia, eu não ando mais sozinho. Sempre que pego estrada, eu sei que ela está comigo. Na boleia, no coração, em tudo. E não é só uma lembrança bonita menos, é uma verdade que ficou marcada em mim como uma cicatriz de luz. Aquela noite nunca mais saiu de mim. Porque foi ali que minha mentalidade mudou. Antes, eu dirigia pela vida tentando controlar tudo. Hoje eu confio mais. Não porque tudo ficou fácil, mas porque sei que não estou mais por minha conta. Existe uma proteção constante. Uma presença que me acompanha mesmo no silêncio. Mesmo quando tudo ao redor parece escuro, algumas experiências nos moldam tão profundamente que só o tempo revela o impacto. Foi o que vivi. A estrada era a mesma, né? Os problemas também menos, mas algo em mim havia mudado. Descobri que a fé não é só crença, é um novo jeito de existir. E Maria foi quem me guiou nessa transformação. Com sua firmeza serena, o verdadeiro milagre acontece por dentro, quando passamos a ver a vida com outros olhos. Até o sofrimento ganha sentido, não como castigo, mas como ponte. E into LA, fé deixa de ser fuga e se torna coragem. Coragem para viver a realidade, sustentado por um amor que tem rosto de mãe. Desde aquela noite, tudo tem outro valor, porque agora eu sei, não caminho sozinho. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Se você também carrega no peito uma experiência que mudou sua forma de caminhar pela vida, reconhecer a presença de Maria no cotidiano transforma tudo. Não precisa de um milagre visível, menos basta um silêncio que consola. Um detalhe sutil, uma paz que chega sem aviso. É nesses momentos que o céu toca a terra discretamente, deixando marcas eternas. Essa presença não é só lembrança ou consolo, é força real, abrigo, ação divina nos bastidores. Mesmo quando não percebemos, ela já está lá, intercedendo, protegendo, esperando nosso coração se abrir. E quando isso acontece, a vida não pesa menos, mas se torna mais leve porque é dividida. Muitos já sentiram isso no hospital. Na dor, na volta para casa, depois de um dia difícil, Nossa Senhora não está apenas nos altares, habita nossos dias comuns. E ao contar essas experiências, a fé se espalha, porque às vezes o testemunho de um é o sinal que o outro tanto. O céu continua agindo no detalhe. Comenta aí. Eu senti essa presença. Sei, alguma vez, mesmo em silêncio, você teve certeza de que não estava sozinho. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou aí dentro. E é exatamente por isso que esse canal existe, para ser esse lugar de encontro, de fé viva, de conversa sincera sobre o que realmente transforma a gente por dentro. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma te fortaleceu, se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa que ainda quero compartilhar contigo. Aproveita e deixa um comentário com a frase: "Eu amo Nossa Senhora Aparecida", só para eu saber que você ficou comigo até o final. Isso fortalece ainda mais essa nossa conexão de fé e esperança. E claro, deixa o seu like, porque quando a gente sente essa presença, dá vontade de espalhar essa luz. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso que a gente falou. Clica e continua comigo por lá. A caminhada segue, e eu te espero no próximo passo dessa jornada.